Betal11 é um fundo que muita gente está vendo como oportunidade nos últimos tempos, mas que eu vim aqui para trazer a minha visão. Fiz uma vasta pesquisa sobre os problemas que o fundo vem enfrentando, por que ele está tão descontado, como ele funciona, e eu quero mostrar tudo isso aqui para você ter uma visão panorâmica e entender se realmente vale a pena colocar esse ativo aí no seu portfólio. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha visão depois de toda a pesquisa que eu fiz a respeito do Betal11. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o Betal11. Betal11, ele é um fundo imobiliário, focado no setor do agronegócio. Ele é um fundo de tijolo, um fundo de logística. É um fundo que não tem muitos concorrentes, ele tem um fundamento bacana, ele tem uma ideia bacana, mas a gente já vai entender por que ele tem tantos problemas na execução dessa ideia. Tá aqui do Funds Explorer, que eu gosto bastante de utilizar. Já adianto para vocês que esse fundo não é um fundo que eu tenho na minha carteira, que inclusive se você quiser ver a minha carteira, além de tudo, quiser ajudar o canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo e agora também a um grupo exclusivo no WhatsApp dos membros do canal, dá uma olhadinha aqui no Seja Membro, dá uma olhadinha nos benefícios que você sendo membro tem. Você vai ter acesso a muito conteúdo sobre investimentos a R$ 4,99 por mês. Isso é menos de 17 centavos por dia. Você não vai encontrar um conteúdo tão bom quanto esse a um valor tão baixo. Então dá uma olhadinha aqui no Seja Membro para me ajudar também a continuar trazendo mais vídeos como esse, mais vídeos desmascarando golpes e tudo que você já está acostumado a ver aqui no canal. Primeiro vamos analisar aqui algumas variáveis do fundo para a gente entender por que tanta gente está vendo ele como uma oportunidade, mas que talvez não seja bem assim. Ao falar de liquidez média diária, eu coloco como um fundo com uma liquidez baixa. Para mim, assim, tem que ser de 1 milhão para cima. Não fica muito difícil você conseguir movimentar, né? Conseguir fazer compras ou vendas. Ele tem um dividend yield que a princípio parece muito bacana, ainda mais se a gente está falando de um fundo que ele é focado em logística, é um fundo de tijolo, é um dividend yield alto para esse tipo de fundo imobiliário, e eu já vou te explicar por que ele parece ser tão alto assim. Não é só porque ele tá descontado, né? Não é só porque a cotação dele tá caindo abruptamente, mas também porque eles fazem uma jogada para aumentar o dividend yield, para justamente você achar que esse fundo é uma oportunidade e começar a aportar seu dinheiro nele. Vocês podem ver, rentabilidade negativa tem sido assim ao longo de mais de um ano aí de fundo, né? E como você pode ver, ele está com deságio, está descontado em mais de 30%. Então olha só, você tem um fundo que o valor patrimonial dele atualmente é de R$ 107,11 por cota, sendo vendido a R$ 69,18, abaixo dos R$ 70. Próximo, inclusive, às suas mínimas. Se a gente vier aqui para baixo, a mínima do fundo foi de R$ 68,90 e foi há pouquíssimo tempo, tá? Não faz muito tempo que a gente teve a mínima do fundo. Ele bateu aqui, ó, há pouquíssimo tempo mesmo, tá? Então, assim, é um fundo que tá bem descontado. Primeiro, eu quero trazer aqui a opinião do Banco do Brasil. Para você que não sabe, existem várias empresas que o foco delas é analisar ativos. E bancos também fazem isso, né? Então eles fazem análise de ativos, eles montam carteiras de investimento para você se basear. São pessoas que fizeram colégio de economia, que fizeram cursos, que têm certificados e que elas trabalham, né, fazendo esse tipo de análise de ativos, né? Como você pode ver, o BB Investimentos, né, ele fez uma análise do Betal lá em julho de 2023. Foi feito pelo Richard e pelo Vitor Pena. Você pode ver que os dois têm certificação. Então são pessoas que elas realmente entendem de fato do que elas estão falando. E a avaliação deles referente ao fundo foi neutra, ou seja, eles não te recomendam nem comprar nem vender. Basicamente, não tenha o fundo, é o que eles estão dizendo. Um ponto importante que eu achei interessante aqui desse relatório é justamente a expectativa, né, de rendimentos aqui perante outros fundos que poderiam ser competidores diretos do Betal, mas que não são de fato. O único que se aproxima mais do Betal seria esse Quasar. E como você pode ver, o próprio Quasar na época, né, já estava sendo classificado como um fundo abaixo do BTG, a agrologística, né, porque ele também enfrentou alguns problemas. Justamente por isso é um tipo de fundo que as pessoas não costumam investir, que é um fundo que geralmente vem atrelado a muitos problemas. O principal problema desse fundo atualmente é porque, apesar dele ser um fundo logístico, ele conta com 2 CRIs na carteira. Por que ele optou por colocar esses 2 CRIs na carteira? Basicamente para ele poder fazer giro e aumentar ali a quantidade de dividendos que ele distribui por mês. Por quê? Porque veja só, é um fundo que está começando, é de um setor que basicamente não existem outros fundos parecidos. Ele precisa ter algum atrativo para atrair você a colocar seu dinheiro no fundo e assim o fundo conseguir crescer. Como ele faz isso? Ele dá uma turbinada nos dividendos. Para ele conseguir turbinar esses dividendos, ele precisa colocar dívidas no seu portfólio, porque as dívidas, né, elas vão te trazer um retorno muito mais alto. É só a gente colocar em perspectiva fundos de tijolos e fundos de papel. Fundos de papel são mais arriscados, mas também trazem mais rentabilidade, justamente porque a gente está falando de dívidas. Não tem como você ganhar de dívidas. Os juros sempre vão ser mais altos do que quando você está alugando um imóvel. Então é por isso que ele colocou esses CRIs, né? O que acontece? O CRI Serpasa tem inadimplência desde dezembro de
2022. Então, de dezembro de 2022 até março de 2024, não houve pagamento. Um ano aí, e 3 meses, né, ali, sem pagamento. Então, o que era para ser algo que ia ajudar a turbinar os rendimentos do fundo e com isso atrair mais investidores, acabou trazendo o efeito contrário. Eu vou mostrar para vocês qual que foi o impacto referente a esse inadimplemento, tá? Isso aqui, inclusive, é a ata, tá, da Assembleia que definiu que eles iam antecipar o pagamento dessa dívida através, então, da execução ali das garantias, que é o fato relevante que foi publicado, né, no dia 17 de abril, tá, agorinha, sobre a antecipação integral do CRI, tá. Então, eles fizeram essa execução da garantia, pegaram a Fazenda Santo Antônio, que era basicamente a garantia dessa dívida. Então, finalmente, o fundo resolveu esse problema. Próximos relatórios gerenciais a gente vai entender um pouco mais a fundo. E ó, só para vocês entenderem o tamanho do problema, tá? Era um CRI de 60 milhões de reais, a IPCA mais 9,3 ao ano. Então, era um CRI que tinha uma taxa de juros muito grande. Por isso que ficou difícil deles conseguirem pagar. Como você pode ver, inclusive, aqui, ó, as garantias aqui, ó, a Fazenda Santo Antônio, como eu falei pra vocês, que foi incorporada aí pelo fundo. Vamos olhar um pouquinho do relatório gerencial, então. Mas a gente tem aqui um valor patrimonial aqui de 105,60. Os contratos são atípicos, o que é muito bom. O que seria um contrato atípico? É um contrato que tem um vencimento longo. A média aqui, se eu não me engano, aqui ó, tá de 8,3 anos. Então, os contratos, em média, ali tem uns maiores, uns menores, chegando nessa média de 8,3 anos, mais ou menos. Então, são contratos bem longos. Você tem uma previsibilidade maior, o que é ótimo. O dividend yield aqui de 11%, como eu falei pra você. Quando você olha para um fundo logístico, para um fundo de tijolo, é um dividend yield muito bom. Aqui o rendimento mensal, então, de 65 por cota. Então, aqui a gente tem um comentário do gestor, em que ele explica sobre o cenário macro do fundo, que atinge o fundo, né? Também tem aqui um comentário, porque esse relatório aqui é de fevereiro, né? Então ainda não saiu o relatório atualizado sobre o Serpasa. Então aqui eles fizeram um update, eles sempre fazem esse update aí, que basicamente é a mesma coisa desde lá de dezembro de 2022. Ele não pagou, e é isso, e bola pra frente. Basicamente é o que eles falam aí, né? Mas que bom que finalmente eles fizeram alguma coisa e executaram ali a dívida. Aí aqui ele tá mostrando, né, sobre a rentabilidade acumulada do fundo. E esse fundo, inclusive, é um fundo que faz parte do IFIX. E aqui é uma parte que eu quero destacar bastante aqui, que é com relação à composição do patrimônio dele. 473 imóveis, afinal, ele é um fundo de tijolo, 193 em CRIs. Eu entendo a estratégia do fundo de querer colocar CRIs na carteira para poder turbinar os rendimentos, mas será que realmente foi uma boa estratégia? No fim das contas a gente viu que não foi, ainda mais porque ele quis pegar justamente um CRI com uma taxa de juros elevada para poder, né, compensar esse pagamento maior de dividendos. Se ele tivesse usado esses 193 milhões para talvez comprar mais um ativo, mais um imóvel, poderia demorar mais para alavancar ali o fundo, né, para conseguir uma quantidade boa de investidores, mas seria um fundo mais estável e talvez seria um fundo até que seria realmente visto como uma oportunidade. Mas eu acho que quando o fundo ele começa ali já com problemas, porque o fundo em um ano já começou a ter esses problemas de inadimplência, de CRI, e é um CRI que você olha aqui e ele representa 11% aqui do valor patrimonial do fundo. Então assim, para uma dívida é muito alto. É um fundo que eu não tenho na minha carteira, não pretendo ter na minha carteira, não vejo como uma oportunidade, justamente por isso, porque ele é um fundo que já começou com problemas, começou com uma estratégia que acabou se mostrando uma estratégia ruim. Muita gente fala que ele já chegou no fundo do poço, eu discordo disso. Apesar dele ter um bom cap rate, apesar dele ter um prazo médio bom, apesar dele ter uma quantidade boa de ativos e tudo mais, eu não colocaria no meu portfólio, porque primeiro que meu portfólio ele já é um portfólio agressivo, né? Porque às vezes você compra aí a 68 reais, 69 reais, porque você espera que ele valorize e você consiga ter algum ganho de capital nisso. Mas assim, é instável, é um problema instável. E se você colocar aqui, ó, na ponta do lápis aqui, ó, questão do pagamento. As despesas do fundo são bem altas quando a gente compara com a total de receitas, tá? Dá basicamente aqui quase 10% ao mês. E aí você tem um resultado do fundo. Beleza, esse mês foi 66 por cota, ele distribui 65, então colocou um centavo na reserva. Mas nos meses anteriores não era isso que ele tava fazendo. Ele tava tirando da reserva, ó. Então aqui ele tirou da reserva, aqui ele tirou da reserva. Você tirando incessantemente da reserva, uma hora a reserva vai acabar. E a reserva acabando, você vai diminuir mais ainda o pagamento de dividendos. E diminuindo mais ainda o pagamento de dividendos, você tem um reflexo nisso na cota, a cota cai mais ainda. Sem contar que se a gente olhar aqui com relação ao total da receita só imobiliária, se a gente tirar os CRIs, né, que são o problema do fundo, tirar a reserva que ele tem e tudo mais, a gente nota que o quê? A receita do fundo foi de 60 centavos por cota. As despesas do fundo foi de 7 centavos por cota.
Então, isso daria 53 centavos por cota só da receita imobiliária. Considerando aí que o fundo oscila ali na casa dos R$ 70, daria bem abaixo quando você pode. Se você quer um fundo mais agressivo, você pode buscar fundos de papel que são melhores geridos, não tem problemas, e pegar um resultado muito melhor que isso. Você pode ir atrás de fundos de tijolos que também são muito melhores geridos e vão te dar um resultado muito melhor do que isso. Então, vale a pena pelo risco? Só por um possível ganho de capital? Lembre-se que o que acontece no passado não necessariamente vai refletir no presente. O que aconteceu para um fundo, por exemplo, não vai refletir para esse, tá? Então, pode ser que o fundo venha melhorar, mas pode ser que não. A gente não tem uma bola de cristal para falar. O fundo mal começou, já enfrentou um problema, pode enfrentar mais problemas. Temos que ver aí como é que ele vai fazer agora com relação, se ele vai querer colocar mais CRI, se ele vai fazer alguma emissão, o que ele vai fazer. Enfim, vamos aguardar. Mas volto a reforçar. Eu não colocaria nesse momento o fundo na carteira. Não vejo como uma oportunidade, vejo assim como um baita de um risco. Se você já tem o fundo, só aguarda. Vamos aguardar, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que o melhor é aguardar para tentar recuperar o máximo de valor que você puder e sair do fundo. Pode ser que no futuro ele venha a ser um fundo realmente bom, sem problemas, que se foque de fato ali no setor imobiliário, mas atualmente não é isso que a gente está vendo. Vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre FIAGROS, tá? Que estão relacionados aí a esse fundo, né, do agronegócio, para você entender um setor macro do agronegócio, entender se vale a pena investir em FIAGROS. Então, clica aqui.